Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, para a nossa meditação nesta noite, para Deus falar conosco, já tem falado. Palavra do Senhor, no versículo 1, que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Feche seus olhos antes de sentar, curve sua cabeça. Peça para Deus falar a tua vida através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos, Senhor, na tua santa e bendita casa e diante da tua palavra. Aqui estou eu, Senhor, diante da tua igreja comprada com o sangue precioso de Jesus. E eu peço, Senhor, que nesta noite o teu nome seja glorificado através dessa palavra. Fala conosco, Senhor. Toma, Senhor, a minha vida para falar à tua igreja. Quebra agora toda barreira, tudo que impede o teu agir, tudo que impede, Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo neste lugar. Tu tens liberdade, Senhor, para usar a minha vida, para falar à tua igreja, no nome de Jesus Cristo. É que eu te peço e agradeço. Amém. Pode se assentar, queridos. Essa palavra já foi ministrada há uns domingos atrás pela presbítera Juliana. Quem estava aqui quando ela pregou essa palavra? Amém? Várias pessoas. E nesta noite eu quero trazer também esta palavra e o que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Amém, queridos? O contexto que nós vemos aqui, o que envolve esse texto, a situação daquele momento em que Jeremias está passando por isto, era um momento de muita angústia vivido por Jeremias. Ele havia apostado num futuro melhor, ele havia apostado num futuro de que a nação de Israel, como profetas anteriores, até mesmo ele tinha trazido profecias dizendo que a nação de Israel ia crescer, ia prosperar. Ele acreditava que as coisas que Deus disse sobre Israel iriam acontecer. Que a nação seria um grande país, que seria um grande povo. Mas de repente Jeremias, ele vê que os sonhos preditos pelos profetas, que aquelas profecias que vieram através dos servos de Deus, não iriam se concretizar. Não iriam, aquelas profecias, aqueles sonhos, aqueles projetos, não iriam se materializar. Parecia que todo o projeto de Deus havia se tornado em uma brincadeira de mau gosto. Peraí, Deus prometeu e agora o negócio não vai acontecer. E Jeremias é conhecido como profeta chorão. E ele começa a entrar num estado de depressão, de tristeza, porque Israel não havia se transformado numa grande nação. Muito pelo contrário, Israel não prosperava mais, não era mais próspera economicamente neste período. Não era uma referência de justiça para as outras nações. Na vida religiosa de Israel, Israel havia se tornado como se fosse uma pedra, ou seja, vazio, seco, sem vida nenhuma. Eles tinham a sua religiosidade, a sua religião, simplesmente por ter, era um ritual, era algo religioso, não algo de comunhão com Deus. E quando Jeremias vê essa situação de Israel, e como eu disse, ele entra num estado depressivo. Ele sofre, ele se angustia, e ele tem um sentimento de que algo trágico iria acontecer no futuro. Ele havia apostado no futuro para a nação, e até mesmo para ele, porque ele fazia parte dessa nação, e de repente ele vê que o futuro que ele apostou não era uma boa. Era uma aplicação a longo prazo que ele ia perder todo o seu investimento. Ele já estava a ponto de desistir de alimentar qualquer esperança de melhoria para o futuro. E quem sabe você hoje, aqui nesta noite, não está numa situação como esta de Jeremias, em que você vê as situações presentes ao que você está vivendo, que estão, até mesmo essas situações, estão ofuscando a esperança de um futuro melhor.
Você teve sonhos, projetos, e quando você olha a situação atual em que você vive, você fala assim, olha, se isto é um prenúncio do meu futuro, então o meu futuro vai ser terrível. Eu não vou ter um futuro bom. O meu futuro, pode esquecer, é uma canoa furada. Mas eu quero dizer desde já que Deus tem uma palavra especial para você nesta noite. E porque nessa palavra de Jeremias, Deus vai falar a tua vida e Ele pode mudar a tua história em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando Jeremias entra nessa depressão profunda, porque ele estava deprimido, queridos. Você sabe como é isto? Quando você tem um projeto, você tem um sonho, você entra num casamento, você cria uma família, você entra no emprego, você entra num estudo, você entra num relacionamento e você faz planos para o futuro. E de repente você olha a situação e não é aquilo. Parece que tudo que você está plantando não é bom, é o contrário, é muito pelo contrário, é pior de tudo. Aí você entra num estado depressivo. Daquela vontade de seguir adiante, daquela vontade de desistir, de parar de sonhar, de querer apostar no futuro. E Jeremias estava vivendo isto. E Deus então vê Jeremias naquela situação deplorável e chama Jeremias num canto e fala assim, Jeremias, vem cá, Jeremias, não fica em casa hoje. Abra a porta logo cedo, pela manhã, quando você acordar. Sai pelas ruas, vai pelas esquinas, pela calçada, e você vai descer e você vai chegar até a casa de um oleiro. Sabe aquele homem que faz vasos, mexe com barro, faz os artefatos de barro, vasos, jarros? Então, você, Jeremias, vai lá, que eu quero te mostrar algo. E Jeremias então levanta naquela manhã, ele sai então a caminhar, e ele vai então seguindo naquele trajeto que Deus ordenou, e ele chega então à casa daquele oleiro, à casa daquele homem. E quando ele chega ali, ele vê aquele homem trabalhando, começando a fazer algo com o barro. Aquele homem pegou o barro, um punhado de barro, jogou com toda a força em cima de uma roda de madeira, e aquele homem senta num banquinho e pega um pedal e ele começa a pedalar aquele pedal. E umas engrenagens fazem com que aquela roda de cima começa a girar. Aquele homem então umedece as suas mãos, joga um pouquinho de água e começa a trabalhar com aquele barro pegajoso sobre uma roda. Aquela base gira, ele começa a montar, ele enfia a mão ali, e Jeremias fica admirado com a destreza daquele homem, a maneira como ele trabalha, a maneira como ele faz, e aquele homem começa a fazer um buraco, e o barro rodando, ele trabalha, ele pedalando ali, e o barro vai crescendo, ele vai moldando aquilo ali. E Jeremias fala, puxa vida, que coisa impressionante, que coisa linda! Mas sabe quando você está num período de tristeza, de angústia, de depressão, aliás, nem depressão, num estado depressivo, pouquinho antes da depressão, o que acontece, queridos, é que Jeremias começa a olhar e de repente aquele homem fazendo aquele vaso está chegando quase em cima e de um erro, uma forçadinha, uma pressãozinha a mais na mão, aquele barro cai, aquele barro quebra, o vaso para no meio do caminho e Jeremias assume toda aquela culpa. Fala assim, eu sou um azarado mesmo, hein? Já não posso sonhar, já não posso pensar no meu futuro, tudo que eu estou vendo está tudo ruim, e Deus me manda vir aqui para ver como eu sou azarado. Nenhum homem que sabe trabalhar com barro, só porque eu cheguei perto. Sabe quando você sente esse negócio, essa situação, tem esse sentimento de que você está tão azarado, que onde você chega você leva o azar? Olha, tudo que está acontecendo de errado aqui, sou eu. E Jeremias passa por isso, ele fica olhando, olha, é isso mesmo. Só que, queridos, ele não sabia que aquele oleiro que estava fazendo aquele barro, aquele vaso, ele não desiste do vaso. Ele não desiste do barro. Ele pega novamente aquele barro, ele bate, ele soca, ele umedece, ele espreme, ele faz tudo o que tem que fazer, coloca aquele vaso de novo sobre aquela roda e começa a girar e ele começa a trabalhar novamente. Aquele barro que havia quebrado no início, que perdeu todos, sabe, aquela esperança de ser um vaso,
Muito pelo contrário, agora o oleiro pega aquele barro de novo e começa a moldar e faz um vaso diferente. O Jeremias começa a olhar aquilo e começa a ficar espantado, abismado de novo, boca aberta, porque o oleiro não desistiu e fez um vaso melhor. Ele começou a fazer, chega até em cima, fez uns desenhos, algumas coisinhas, colocou aquele vaso lá no forno, aqueceu o forno, tirou do forno e colocou na prateleira para a venda. E quando ele termina aquilo, a voz de Deus vem ao coração, à mente, aos ouvidos de Jeremias, e Deus fala para ele o seguinte: Jeremias, se o oleiro não desistiu do barro que se estragou nas suas mãos, você acredita que eu vou desistir do meu povo? Só porque não deu certo na primeira tentativa? Eu não sou Deus de entregar os pontos, Jeremias. Eu creio nos meus sonhos divinos. E Deus continua a falar com Jeremias: eu tenho poder para insistir naquilo que se estragou e transformá-lo numa coisa nova. Ele diz assim: vai para casa, Jeremias, enxugue suas lágrimas, levante a cabeça e aposte tudo em mim, porque eu não aceito a tragédia como última palavra, diz o Senhor, porque eu tenho o poder, diz Deus, o poder para fazer recomeçar. Eu não sei qual a sua situação de vida, eu não sei qual a situação que você está vivendo na sua família, eu não sei qual a situação que você está vivendo dentro de você. Talvez você desistiu de tudo, veio planos da parte de Deus, veio projetos, e parece que tudo se quebrou, parece que tudo se destruiu, mas se você colocar tudo nas mãos de Deus, Deus pode fazer tudo recomeçar de uma maneira nova na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você esteja envolvido com o desejo de construir a sua vida. Quem sabe você esteja envolvido com o desejo de construir a sua família, de ter vínculos, de ter relacionamentos, seja até mesmo com o marido, com a mulher, com os pais, com os filhos, com amigos. Quem sabe o teu desejo de reconstruir o casamento, ou investir num determinado projeto e apostar tudo nele. Quem sabe você está passando por isso, ou passou, ou está vivendo uma situação em que você investiu nisso, mas de repente, o coração cai num buraco terrível. E você vê que seus sonhos, seus planos e tudo o que você investiu, deram em nada, estragaram-se. E quantas pessoas não estão assim, arrasadas, destruídas, porque os projetos deram em desastre? Ou aquela coisa que você sonhou e não deu certo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A vida é feita de coisas ordinárias. Tem uma certa ordem. Quando Deus leva Jeremias à casa do oleiro, ele estava dizendo que a vida não é feita de grandes construções. Diga, grandes construções. Sabe por quê, queridos? Gente, a vida não é aquele grandão, não. Sabe, a vida é feita de coisas pequenas. Não é feita de material preciosíssimo, não. A vida é feita de coisas ordinárias, coisas essenciais. A vida é feita de barro. Diga para a pessoa do teu lado: a vida é feita de barro. E o que é barro? É coisa simples. Às vezes a gente pensa que para a vida ser melhor, a gente tem que ter a melhor casa do mundo, ganhar o salário mais alto que existe, ter o melhor carro que foi lançado no último tempo. Mas a vida não é isso. São coisas pequenas que fazem a vida, essa engrenagem chamada vida, funcionar. As grandes tragédias não acontecem em função de grandes temas e situações, mas porque a natureza do ser humano é barro. As grandes tragédias acontecem em função de coisas pequenas. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo isso. Sabe quando os casamentos acabam, queridos? Não é porque chegou um dia e a mulher disse para o marido: olha, eu estou indo embora. Ou o marido falou assim: olha, eu estou indo embora. Eu cansei. Não quebrou o casamento, não quebrou a família ali naquele momento.
Foram coisas pequenas que foram somando e criaram barreiras. Pequenas coisas, a falta de um bom dia, a falta de um beijo, a falta de um abraço, a falta de um toque. As pessoas hoje não se tocam, hoje em dia, sabe, não chegam perto uma das outras. Esse dia eu estava vendo um casal conhecido nosso, aí nós passamos por ele, lá estava ele lá na frente, a mulher e os filhos lá atrás, indo para a igreja. Falei, gente, isso daí é um casamento fadado ao fracasso. As pessoas não querem mais estar juntas e essas pequenas coisas vão criando as grandes tragédias, porque a vida é feita dessas pequenas coisas. Sabe, falta de um sorriso. Eu gosto muito de ministrar em casamento e eu falo, as pessoas não brincam mais quando casam, não sorriem mais. O sorriso não está presente, não há entre o pai e o filho e pais, não há entre marido e mulher, não há entre irmãos. Hoje em dia, só há pequenas tragédias acontecendo. A falta de uma gentileza de passar o sal, de abrir o ketchup e fazer coisas pequenas. Porque a gente só lembra das coisas quando perde, não é isto? A gente só dá valor às coisas quando perde e não sabe por que perdeu. Dá uma olhadinha em toda a trajetória de vida. Porque nós fomos plantando pequenas coisas. Nós plantamos pequenas sementes e dessas pequenas sementes nascem grandes árvores. São pequenas coisas. Eu costumo dizer, queridos, que essa parede está aqui, está vendo essas paredes? Então aqui não foi posto de uma vez, foram pequenos tijolos que foram assentados um ao lado do outro, depois acima. E a mesma coisa acontece em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar, nos relacionamentos. Nós vamos colocando pequenos tijolos e vamos criando muros entre nós e a outra pessoa. E nós quebramos, o nosso casamento acaba, nosso relacionamento acaba. Tem pessoas que acordam de manhã já praguejando. Eu estava esses dias indo trabalhar, falei, puxa vida, né? E a gente tem aquele negócio de ficar olhando no Facebook, quanta gente reclamando, né? É assim, né? AFF, não é isso? Mais um dia de trabalho. Eu assim, glória a Deus. E eu sempre posto algumas coisas no Facebook da Selfie. Aproveite hoje para louvar a Deus. Aproveite o quê? E seu dia será melhor. Eu acordo de manhã, Senhor, obrigado porque eu estou trabalhando. Eu não faço parte de um percentual que está desempregado, passando fome, morando debaixo das pontes. Mas não, a gente não sorri. A gente não acorda feliz. Sabe, tem gente que acorda de manhã assim, não sei porque eu acordei, devia morrer, então morre, se mata de madrugada, não acorda então. Não é assim? Sabe, ao invés de sorrir pela manhã, acordar pela manhã, assim para trabalho, não, as pessoas não saem sorrindo, não saem alegres. Chegar em casa sorrindo, receber o marido sorrindo, receber a pessoa sorrindo. Quem conhece a baixista aqui da igreja? Alguém conhece? É minha filha, tá, queridos? Ela sempre sorriu. A gente estava até vendo uma foto dela em casa, né? Que ela está lá brincando no aparelho lá, foi com a escola, lá, tal, sem dente, mas sorrindo, ela sempre foi sorridente assim. E teve um período, ela estudava ali no Piratininga, e eu ia buscar, ela era pequenininha, né? Eu ia buscar na escola. E eu sempre era um dos primeiros a chegar, tudo mais, inclusive é uma escola municipal, Benedito Weichenfelder. E já até ministrei no dia da família na escola lá, para os 3 períodos que a diretora pediu. E sempre quando eu ficava ali no portão esperando a minha filha, né? Porque era tão gostoso, porque quando o portão abria e as crianças começavam a vir em fila lá, a gente ficava na calçada lá de fora, e lá vinha a minha filha. A hora que ela me enxergava, ela levantava aquela boca, aqueles dentes lá, mostrava aqueles dentes para mim e vinha sorrindo na minha direção. Gente, isso aí quebra qualquer um, não quebra? Não é gostoso isso? E por que a gente não faz? A gente sempre está com a cara mal-humorada. Para as pessoas que a gente ama. Sabe, é aquele negócio, a gente pensa assim, não, porque a pessoa me ama, ela me entende. Não entende. Precisa fazer. Precisa demonstrar. Precisa agir.
Porque senão a gente quebra, queridos. Porque a vida é feita de coisas ordinárias, barro, pequenas coisas que a gente às vezes não dá valor, mas que podem ser moldados e construir um vaso que vale muito caro. A nossa vida é assim, relacionamento é assim, amizade é assim, vida profissional é assim, vida familiar é assim, relacionamento com os pais. Quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua esposa? Sorrir para alguém. Aliás, dá uma olhada para a cara da pessoa do teu lado. Dá um sorrisinho para a pessoa do teu lado aí. Às vezes falta um sorriso. A minha irmã, certa vez, a gente estava numa outra igreja, muito tempo atrás. Aí a minha irmã chegou na missionária, deu um abraço na missionária, e a missionária estava passando um período depressivo. Ela chegou assim: Lígia, olha, o seu abraço me curou. Porque às vezes a gente precisa dessas pequenas coisas. A nossa vida é assim. Outra coisa que Deus nos fala em sua palavra, que Deus quer falar com você nesta noite, queridos, é que o oleiro sabia que a própria contextura da vida é muito fraca. Ele sabia disso, porque se ele apertasse o barro quebrava. Ele sabia como tocar no barro, não é isso? O oleiro está lá, ele pega ali, ele começa a fazer, o barro vai girando, ele vai moldando e vai subindo aquele. Dá uma olhadinha, procura na internet, no YouTube, um oleiro trabalhando, moldando um barro. É coisa fantástica, queridos. Eu queria ir num lugar, vê-lo pessoalmente fazer isso. E ele sabe como tocar no barro. Pegava o barro, primeiro ele bate no barro, né? Mas depois ele começa a girar ali, ele começa a moldar. Sabe aquele carinho com o barro? Porque ele sabe, se apertar um pouquinho mais, o barro quebra. Aí tem que refazer. E como ele tem destreza, ele sabe fazer, o que ele faz? Ele começa a tocar suavemente no barro, moldando, levantando ali, aquele vaso. E nós também, queridos, Deus nos fala algo importante nesta noite. Nós precisamos também saber como tocar na alma das pessoas. Há uma grande parcela de casamentos ruindo por causa da maneira como a alma das pessoas é tocada. Que tem gente que grita e vai embora. Ele sai do ambiente, mas a alma da mulher ficou ali quebrada. É feita de barro. A alma dos filhos é feita de... Me entendam bem isso, não estou falando que a alma, o pastor disse que a alma é de barro. Não, a alma é algo que a gente não tem como mensurar, não tem como falar. Não tem osso, não tem nada, queridos. Mas os sentimentos, o coração, vamos colocar assim, me entendam bem, é de barro, quebra. Machuca, destrói. Sabe quando você se foi, saiu da sala, se trancou no quarto, mas as marcas continuaram na outra pessoa. Pequenas brigas que parecem que não têm valor algum, têm marcas profundas na outra pessoa. As marcas continuam, e às vezes ficam sem saber por qual razão tudo se arruinou. Por que quebrou o casamento? Por que quebrou a família? Por que o filho pegou a maioridade e foi embora? Teve 16 anos, saiu de casa. Por que o pai foi embora? Por que a mãe foi embora? A maneira como as pressões dentro de casa aconteceram. A maneira como você trata as pessoas. Muitas vezes nós somos o oleiro da nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas próximas a nós. Quem sabe alguém que você ama está com o coração quebrado por sua causa, a maneira que você falou, a maneira como você agiu, a maneira como você olhou. Palavras, queridos, não são palavras, palavras pesam ou não pesam? E muitas vezes a palavra pesa muito menos do que o silêncio. Mentira ou verdade? O silêncio, queridos, é a pior arma que um ser humano tem. Mas quem sabe você nesta noite tem alguém na sua família, alguém que você ama, que está com o coração quebrado por sua causa, por atos seus. Aos seus olhos eram pequenos, por palavras que você disse, mas que deixaram marcas profundas naquela pessoa. Ou quem sabe você, como um barro nas mãos de outra pessoa. Quem sabe você foi pressionado e essa pessoa lhe trouxe uma pressão tão grande que lhe quebrou. E você está aqui nesta noite com o coração quebrado, com o coração triste, num estado de angústia, num estado depressivo, que só você e Deus sabe como está o teu interior. Sabe, um monte de barro sem forma,
sem aparência alguma, ou até mesmo como Jeremias estava, sem esperança do futuro, porque você foi quebrado, alguém tirou a tua felicidade. Quem sabe foi seu pai, quem sabe a sua mãe, ou um filho, um marido, ou um melhor amigo, um namorado, a namorada, alguém tirou essa felicidade de você, pressionou a tua vida, e hoje você está com o teu coração como um barro quebrado, sem forma alguma. Deus quer te dizer algo nesta noite. O barro é recuperável. Deus pode refazer a tua vida. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. Ele tem o poder de pegar o barro quebrado, assim como o oleiro, como ele disse para Jeremias. E eu posso reconstruir. Ele pode refazer o teu coração. Ele pode refazer a tua vida. Ele pode mudar toda a tua trajetória de vida em nome de Jesus Cristo. Porque se Deus não desistiu da nação de Israel, Deus não vai desistir de você. Se Deus não desistiu dos sonhos do profeta, Deus não vai desistir de colocar sonhos no seu coração. Ele pode remodelar a sua vida. Foi isso que Jesus disse, sabe, representando Deus falando conosco, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como está a sua vida? Se coloque de pé por um instante, queridos. Feche seus olhos, curva sua cabeça um momento. Como está o teu coração? Quem sabe Deus lhe trouxe hoje aqui, para nesses poucos minutos, Deus falar com você e mudar a tua história. Quem sabe você desistiu de sonhar. Você como um vaso ou como um barro se quebrou, perdeu as esperanças. Alguém trouxe essa tristeza para você. Mas nesta noite, diz o Senhor, Ele tem o poder de mudar a tua história, de fazer você recomeçar. Eu lembro de Pedro, que Pedro havia negado o Senhor Jesus. E num determinado momento, queridos, Jesus, após ressuscitar, aparece a Pedro, lá na praia, porque o primeiro contato com Jesus que Pedro teve, foi quando Pedro emprestou o barco, e houve uma pesca maravilhosa, e Pedro havia perdido todas as esperanças, porque ele havia negado o Senhor, mas Jesus aparece novamente para Pedro, depois de ressuscitado, e lá está Jesus, na praia, e grita para Pedro, Pedro, vai ali naquele canto e pesca ali, Pedro. E Pedro ouve a voz do Senhor novamente, e vai e pesca, e tem uma grande pesca. Por que Jesus fez isto? Porque Pedro havia desistido, parou de apostar no futuro, e Jesus veio recomeçar com Pedro. Deu uma nova oportunidade, da mesma forma que ele havia começado antes, e que Pedro havia perdido. E nesta noite o Senhor está lhe convidando a ter a oportunidade de recomeçar, de voltar a apostar no futuro, de voltar a apostar na sua família, do que aquilo que parece que perdeu a forma de vaso, se tornou um barro, perdeu a forma de família, perdeu a forma de vida. Quem sabe hoje possa recomeçar a ter tudo novamente. Isso diz o Senhor para o teu coração. E eu quero orar por você nesta noite, que está na situação de perda, não quero mais apostar no futuro. E o Senhor nesta noite quer remodelar a tua vida. Eu quero orar por você. Se Deus está falando com o teu coração, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do teu lugar hoje e deixa Deus tratar na tua vida como Ele tratou Jeremias, que perdeu as esperanças. Eu vou orar pela tua vida para que os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos não sejam em vão. E que se de repente você teve uma pressão por parte de outras pessoas na tua vida e você perdeu as esperanças,
por causa de outra pessoa, Deus hoje quer mudar a tua história, mudar a tua trajetória, porque foram pequenas coisas aos olhos dos outros, mas para você foi grande, não foi? Para você foi muito grande. Pai, em nome de Jesus, quantos corações quebrados nesta noite, Senhor. Quantas pessoas desesperançadas, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas quebradas aqui, ó Deus. Como aquele vaso que começou a crescer e ter esperança de ser algo, e em um determinado momento, por erro, por alguém, pelas mãos de outra pessoa, se quebraram. Estão aqui, quebradas, tristes, perdendo as esperanças do futuro, perdendo as esperanças, ó Pai, de recomeçar. Mas assim como o Senhor pegou o profeta Jeremias, mandou ele ir na casa do oleiro, o Senhor trouxe essas pessoas aqui hoje na tua casa, para que elas pudessem ter a esperança de recomeçar, para que elas pudessem ter a certeza que o Senhor pode refazer a vida delas, para que o Senhor possa, Senhor, mostrar para elas que pode ter família sim, que pode ter um lar sim, que pode ter esperança sim, que pode sonhar sim, que pode viver sim, Senhor, independente do que os outros fizeram, ó Pai. Arranca agora do coração e refaz esse coração. Arranca, Senhor, ó Pai, dessa mente, refaz essa mente, refaz esses sonhos, refaz esses projetos, refaz, Senhor, esta vida em nome de Jesus Cristo. Que o teu filho e a tua filha, Senhor, possam voltar a viver, a apostar no futuro, porque, Senhor, neste momento nós estamos jogando nas tuas mãos o nosso futuro, a nossa vida, o nosso amanhã. Senhor, do nosso passado nós não podemos mudar nada, o presente nós estamos fazendo aqui agora, colocando nas tuas mãos, e o futuro, Senhor, o Senhor vai colocar ao nosso dispor. Então, ó Pai, um futuro de bênção, de graça na vida do teu filho e da tua filha, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Creia que Deus está mudando a tua história. Creia que Deus está mudando a tua situação. Sabe quando a gente está construindo algo, levantando uma parede ou coisa parecida, e você vê, puxa vida, estou fazendo errado, não é isso? Eu já comecei a fazer alguma coisa assim, eu vou destruir isso aqui, a gente pega uma marreta ou então um pontapé e a gente quebra. E Deus está quebrando nesta noite muralhas que separam pessoas, separam famílias, separam você de outras pessoas, de relacionamentos. Deus nesta noite está tratando de corações aqui que foram pressionados e chegaram ao ponto de quebrar. E Deus pegou e está remodelando a tua vida, pegando corações e remodelando nesta noite. Aliás, tem pessoas que Deus está pegando, não pessoas que estão aqui, mas você está pensando em outra pessoa, não é isso? E Deus está remodelando aquele coração, um coração de pedra, né? O profeta fala assim, olha, que ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar agora um coração de carne. Pessoas que te amarguraram, que te entristeceram, que trouxeram essa tristeza para o teu coração, quebraram você. Deus agora tira esse coração e coloca um coração sensível, um coração vivo. Amém, queridos? Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus.